Olá, boa semana, tudo bem com você? Que privilégio estarmos juntos aqui para estudar a lição desta semana, mais uma vez, o guia de estudos, ou como chamamos também a nossa lição da Escola Sabatina, vem trazendo um tema muito especial. Já estamos na 8ª semana e essa semana iremos tratar do tema Livres para Descansar, do nosso guia de estudos, que se chama Descanso em Cristo. E eu queria começar agora pedindo uma bênção especial sobre a sua vida, desejando que Deus te abençoe, que Deus alcance a sua família, que mais esta semana você busque o conhecimento de Deus na sua palavra e que você se sinta amado, abraçado por Ele e também por nós aqui da Igreja do UNASP Campus Engenheiro Coelho, carinhosamente chamamos de Igreja do UNASP EC. Como você sabe, eu sempre tenho convidados especiais para tratar do tema da semana, e eu convidei para esta semana 2 amigos que eu quero convidá-los neste momento para estar na transmissão. Eu vou apresentá-los a você. Está comigo aqui o pastor Renato Stencel e o pastor Areli Barbosa. Eu começo apresentando o pastor Renato Stencel. Pastor Renato Stencel, ele é o diretor do Centro de Pesquisas Ellen White, também conhecido como Centro White. Pastor Renato é o diretor desse centro de pesquisas. Ele também atua como professor de teologia na graduação e na pós-graduação do curso de teologia, além de também lecionar metodologia da pesquisa para cursos de graduação, pós-graduação também. E o pastor Renato, ele é o meu chefe no Centro White, né? Então trabalhamos juntos ali também. Um grande privilégio, pastor Renato, tê-lo aqui esta semana para tratar desse importante tema relacionado com a saúde, um tema que também lhe é muito caro. Eu sei que o senhor é um estudioso da área. Muito obrigado por abrir esse tempo na agenda e estar aqui conosco. Muito obrigado pelo seu convite, obrigado pela oportunidade de estar com os colegas, com o pastor Areli, para podermos aqui partilhar dos conteúdos da lição dessa semana. Obrigado, pastor. E eu tenho também o pastor Areli Barbosa. Pastor Areli Barbosa foi diretor de jovem muitos anos no interior de São Paulo, também no sul do Brasil, atuou como pastor distrital em vários campos, vários locais, estados. Depois chegou a trabalhar um bom tempo na divisão sul-americana em Brasília, liderando o departamento de jovens em toda a divisão sul-americana. E já há alguns anos o pastor Areli voltou para o interior de São Paulo, uma terra que ele conhece, que ele gosta, e ele está como pastor distrital atualmente na cidade de Artur Nogueira. Para você que não é membro da Igreja Adventista, um distrito pastoral compreende algumas igrejas em uma cidade ou um conjunto de cidades. E o pastor Areli, ele cuida de um grupo de igrejas na cidade de Artur Nogueira. Pastor, muito obrigado também por aceitar o convite, obrigado por abrir esse tempinho na agenda, e eu tenho certeza que a sua participação e a sua experiência será uma bênção aqui com a gente. Ô, pastor Júlio, grande abraço aí para você, para o pastor Renato. Podemos estar juntos aí participando da lição. Estou sentindo aí que hoje vai ser bem legal, viu? E esse nosso papo aqui tá entre parênteses, né? Porque agora eu e o pastor Renato somos consogros, né? Nossos filhos, né? E nós estamos lá dando a bênção, né, Renato? A bênção. Amém. Está tudo em família. Por que o pastor Areli disse isso? Porque no dia 1 deste mês de agosto, a filha do pastor Areli, a Raíssa, não é? Se casou com o filho do pastor Renato, o Victor. Então, eles são vizinhos de frente e agora eles estão unidos pelos laços do matrimônio, da filha do pastor Areli e do filho do pastor Renato. Aproveitando para cumprimentar vocês dois e desejar as bênçãos de Deus para o Victor e para a Raíssa, tá bom, pastor Renato e pastor Areli? Muito bem, para você que nos acompanha. Como eu disse para você, eles estão juntos conosco aqui. E eu vou pedir nesse momento para que o pastor Areli Barbosa, então, para que os nossos irmãos da nossa igreja e também de outras denominações que nos assistem, pastor Areli, possam ser abençoados com a iluminação do céu, para que esse tema realmente faça parte da mente e do coração deles. O senhor pode pedir a bênção de Deus através da oração nesse momento?
Claro, vamos orar, viu? Vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, porque neste momento nós temos o privilégio de relembrarmos, estudarmos, meditarmos na Tua Palavra através do estudo da lição. Também obrigado porque a Tua mensagem que nos é apresentada na Bíblia, ela inspira, nos motiva, e mesmo em meio a situações difíceis, conflitos, dramas, podemos olhar para Ti com segurança e ver que está guiando o caminho de cada um de nós. Abençoe este estudo dirigido, nos dê uma boa conversa e que esta mensagem possa repercutir positivamente na vida de todos os que estarão nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, pastor Areli. E para você que nos acompanha, como eu já disse para você logo mais cedo, o tema desta semana é Descanso em Cristo. Aliás, o tema da lição da Escola Sabatina é Descanso em Cristo, deste trimestre, julho, agosto e setembro. Mas o tema da lição desta semana, do estudo dessa semana, é Livres para Descansar. E à medida que nós vamos, então, tratando do descanso em Cristo, relacionado à dor, também ao sofrimento físico, mental, nós entramos num assunto muito importante. O que acontece, como podemos ser livres a partir do momento que as nossas orações, as orações levantadas a Deus para que nos cure a nossa saúde, nos restabeleça de algum problema, elas não são atendidas. Como lidamos com essa situação? Bom, é sobre isso que o pastor Renato e o pastor Areli tratarão conosco esta semana. Eu gostaria de convidar você para ler conosco o chamado verso para memorizar, ou verso áureo, antigamente conhecido, mas agora chamado de verso para memorizar, e ele se encontra no Salmo 27, verso 1. Então, Salmo 27, verso 1, nos apresenta este verso, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura conosco na sua Bíblia, na sua lição da Escola Sabatina, ou mesmo na tela conosco neste momento. Leiamos Salmo 27, 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, este verso vem apresentando a verdade de que não há o que temer se confiamos no Senhor. E antes de eu entrar na discussão com o pastor Areli e o pastor Renato, eu gostaria de lembrar você que não tem o guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, que você pode acessá-lo gratuitamente, ok? Você, nesse momento, se entrar neste endereço, mais.cpb.com.br, você tem ali lição dos adultos, você pode clicar e estudar gratuitamente dia após dia. Eu também lembro você que você deve, por favor, ative as notificações aqui no canal do YouTube, siga-nos no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, e ative as notificações para que a cada vez que nós lançamos um novo estudo, você fique por dentro. Eu queria começar neste momento perguntando, então, ao pastor Areli Barbosa, relacionado ao tema de domingo, né? Descanso que cura. Pastor, nós temos um relato ali em Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 4. E para quem nos escuta, eu também sempre lembro que a nossa intenção aqui é ser um complemento à lição da Escola Sabatina. Então, nem sempre leremos todos os versos, porque esperamos que você estude conosco. Então, você dá um pause, leia o verso da passagem, se intere no contexto, e aí você retoma o estudo, tá bom? Pastor Areli, o que acontece ali em Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 4, de modo especial? Existe sempre um momento de descanso na nossa vida, cada dia, cada semana, mas principalmente quando estamos doentes, não é? Eu tive Covid-19, pastor Renato também teve, não sei se o pastor Areli contraiu também Covid-19, mas não contraiu. Nós precisamos descansar, não é, pastor Renato? Ficar deitados, descansando, principalmente quando estamos doentes, né? Precisamos de descanso físico para o corpo, para recuperar o sistema imunológico, nossa mente também. Mas, pastor, o que aconteceu nesse relato que a lição nos traz? Marcos 2, de 1 a 4, e que lições nós tiramos dessa pequena passagem, pastor Areli, por gentileza?
Júlio, esse relato, ele mostra o ministério de Cristo naqueles dias. Você vê Jesus atuando, estava trabalhando, fazendo suas mensagens, reflexões, quando, de repente, o telhado da casa onde ele estava é aberto e 4 pessoas tentam baixar um paralítico por cordas, com certeza, até onde Jesus estava. Fizeram isso porque a aproximação era praticamente impossível, dado a quantidade de pessoas que estavam na casa e também ali, talvez, naquela área, né? E assim eles puderam apresentar o caso a Jesus, que vê, que olha e que atua com uma compaixão. Uma das coisas que o pecado e o ambiente onde eu e você hoje estamos vivendo, ele é agressivo, é que a doença, ela inevitavelmente, ela gera uma ansiedade, um aceleramento, um processamento fora do normal. E como vocês estavam falando aí há pouco, e o tema dessa semana e do trimestre tocando no assunto do descanso, ele é fundamental, e a doença parece que ela atinge exatamente este ponto, ela tira você do descanso, é por sofrimento mental, é por dor física, é por alguma situação que não vai bem no teu psicológico, e você começa a se sentir assim, estressado, né? Fora do normal. E um dos fatores que Jesus apresenta naquele caso, naquele momento, era alívio espiritual, né? Ele chegou e ele perdoou os pecados. A primeira coisa que ele fez, ele perdoou os pecados daquele homem. E aquela atitude foi assim extraordinária, porque fez com que ele ouvisse, aquele homem ouvisse de uma pessoa, de um líder, né, que já era reconhecido, religioso, ouvisse algo que desse a ele descanso, né? Porque ele estava, a lição toca no assunto de que ele estava naquela condição por causa das suas decisões do passado. Ele tinha cometido seus erros sucessivos, decisões erradas, né? E ele agora estava se encontrando com as suas decisões, né? Semana passada, quando tocou no assunto de José e a retrasado, você vê quando você se encontra com o teu passado, né? E aqui esse homem estava enfrentando exatamente esse momento. E quando ele ouve o perdão, quando ele ouve que havia solução espiritual para o caso dele, ali é um primeiro processo de cura, né? Ali começa a existir um descanso. Eu acho que cada um de nós, e ao aplicar já esse quadro aqui na lição para os nossos espectadores e tal, eu acho que nós precisamos sempre atuar num ambiente de alívio para as pessoas, tendo a compaixão, transmitindo uma mensagem que leve a pessoa a ter descanso. Por exemplo, o pastor, é comum, o pastor Renato, a mim, você, encontrarmos pessoas e estarmos dando a elas, né, mensagens de esperança, né, visitando uma pessoa dizendo, não, mas Deus vai te perdoar e tal. Mas eu acho que todos nós precisamos ter, em nossa maneira de vida, essa lembrança que atitudes boas podem aliviar o sofrimento daqueles que estão em cansaço, né, em dor, né, aflitos, sobrecarregados. Esse é um ponto muito bonito que Jesus retrata ali ao curar este paralítico. Pastor Eli, muito obrigado, muito importante esse ponto que o senhor tocou. Todo cristão deveria ser um instrumento de levar descanso a outras pessoas, né? Físico, mental, espiritual. Um outro ponto que o senhor tocou, que eu achei muito relevante, foi o fato de Cristo, do Senhor Jesus, apresentar ali que o paralítico ele estava naquela condição por conta do seu passado. E, pastor Renato, já pegando este ponto, nós vimos então, aqui a partir de segunda-feira, nós vemos que Jesus ele trata a raiz do problema. Nosso guia de estudos apresenta que alguns amigos haviam levado esse homem então à presença de Jesus e agora esperavam para ver o que o Senhor Jesus iria fazer, né? Será que ele
curaria, se ele repreenderia a enfermidade. Há um relato, pastor Renato, ali na continuidade, depois dos versos 1 a 4, de 5 a 12, eu pergunto ao Senhor qual foi a primeira coisa que Cristo fez pelo paralítico, como Jesus o curou, mas eu gostaria também, pastor Renato, que o senhor comentasse um pouco qual a importância das decisões hoje para que a nossa saúde não seja comprometida no futuro. Ou seja, à luz dessa história e da revelação que nós temos na Bíblia e nos escritos de Ellen White, qual a importância das decisões do passado em relação à saúde hoje e das decisões hoje em relação à saúde que nós teremos no futuro? Por gentileza, pastor. A lição trata de uma forma breve sobre a palavra temperança, que é um dos principais aspectos que a palavra de Deus, a Bíblia, e também os testemunhos do Espírito de Profecia enfatizam, né? No contexto bíblico, em Gálatas capítulo 5, verso 22, a gente encontra a palavra domínio próprio, né? Que também poderia se aplicar à palavra temperança. Então, quando nós extrapolamos a linha dos limites da nossa saúde, do nosso corpo, né, da nossa máquina orgânica, nós estamos incorrendo em riscos de nós contrairmos doenças, né? Às vezes, por um dado período da nossa vida, né, nós cometemos algumas extrapolações, comemos muito, às vezes dormimos muito tarde, não é? E, obviamente, tudo isso tem um componente de compromisso em relação à nossa saúde. E nós, evidentemente, precisamos compreender que tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, que, por sinal, é descrito na Bíblia como o templo para a habitação do Espírito Santo de Deus, o corpo nosso não deve ser maltratado, sob hipótese alguma. No caso do paralítico, como a lição destaca para nós podemos ver, por meio da revelação dos testemunhos, que aquele paralítico, ele havia cometido uma série de sucessivos pecados ao longo da sua caminhada, da sua vida. E esses pecados que ele havia cometido haviam afetado o seu corpo, o seu organismo. E aquilo, agora, como consequência, lhe trouxera o senso da culpa. E ele não estava mais aguentando conviver com o senso da culpa que o pecado havia trazido em sua natureza. Então, ele vai em busca da solução do seu problema. E Jesus, evidentemente, o que ele faz? Jesus, ele não trata apenas o sintoma. Jesus ele não trata apenas aquilo que está no exterior. Ele não vê apenas o paralítico que não anda, que não se mexe, mas ele vai no âmago, na alma da pessoa, não é? E ele, então, profere as palavras que o evangelista nos fala, né? Os teus pecados estão perdoados. Então, Jesus, ele vai no cerne. E uma coisa importante também que eu queria destacar aos colegas que nos acompanham é que nos 4 evangelhos, né, nós encontramos cerca de 30 curas que foram operadas por Jesus Cristo. E dessas 30 curas, 2/3 dela, portanto, cerca de 21 curas, foram curas aonde pessoas levaram os enfermos a Jesus. Então, esse é um importante aspecto. Quando você tem pessoas ao seu lado, quando você tem uma pessoa enferma, doente, e você tem ao seu lado pessoas que são compreensivas, amáveis, como o pastor Areli destacou, né? Que são amorosas, que possuem empatia cristã. E essas pessoas levam o doente a uma solução, não o criticam, né? Às vezes nós somos tentados a fazer isso. Então, essa forma, essa abordagem, né, desses colegas desse paralítico o levarem a Jesus
é uma grande lição para nós, porque eles não recriminaram a ação de seu amigo, mas eles procuraram o auxílio, né? E Jesus, evidentemente, ele vai e trabalha o assunto de dentro para fora. Porque o que o pecado fez? Desculpa eu estar me alongando, mas assim, o Pastor, pecado, por favor, pode continuar. o pecado ele degenerou a raça humana. Ele alterou o DNA do ser humano. Cada músculo, cada célula, cada nervo, cada detalhe do corpo humano que tinha as impressões digitais de Cristo, nosso Criador, foram, ao longo do tempo, eminentemente apagadas, mas não totalmente. Nós temos que considerar isso, né? Não totalmente. Então, enquanto Deus quer regenerar, o pecado quer degenerar. E aí nós temos o evento da doença. Pastor, mas Jesus, nos versos 8 e 9, pastor Renato, ele provoca os escribas porque ele estava lidando ali com outro problema. Qual era o problema que o Senhor Jesus estava lidando? Se o senhor quiser ler os versos, fique à vontade. Os versos 8 e 9 de Marcos, capítulo 2, né? A pastora Areli apresentou de 1 a 4, o senhor expôs agora a questão de 5 a 12, mas ali em 8 e 9, de modo especial, por que ele provoca os escribas? Porque, na verdade, os escribas não aceitavam que Jesus tivesse autoridade de perdoar pecados. O conceito de perdão de pecados na cabeça dos fariseus só pertencia a Deus, só Deus que poderia perdoar pecados, né? E isso não era uma prerrogativa de Cristo, de um ser humano. Então, Jesus coloca-se como Deus, ele tinha esse poder, ele tinha essa autoridade, não é? E ele, então, ele conflita essa autoridade com os fariseus, né? E aí, então, ele faz o que é mais fácil dizer, né? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda, e vai para a tua casa. Então, ele opta pela segunda, a segunda parte, né? E ele diz, então, né? Para que todos saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar o pecado do paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Né? Amém. Então, para você que nos acompanha, desculpa, pastor, pode complementar, por favor. Esse assunto é um assunto que traz para nós uma importante lição, porque Jesus tinha o poder, tinha a autoridade. Mais do que isso, nós temos que entender que Jesus é o agente da criação. Ele foi quem falou e tudo se fez. Ele foi quem criou Adão, que formou do barro, colocou as suas digitais. Esse mesmo Deus, Criador, é o mesmo Deus que aparece encarnado entre nós. E ele tinha o poder e autoridade para curar toda e qualquer enfermidade. Não importa qual seja. E é importante aqui, eu estou indo longe, é importante aqui também, pastor, a gente lembrar o seguinte, né? A lição de sábado fala dos vários tipos de milagres que Jesus causou, que ele realizou, né? Mas aqui não fala um milagre, que foi o que ele mais fez. Vocês se lembram qual foi? Qual foi o milagre que Jesus mais operou? Expulsar demônios. Expelir demônios. Foi o milagre que ele mais operou. Isso quem comenta é o Espírito de Profecia, né? Ou seja, se nós não cuidarmos do nosso corpo, nós podemos incorrer nesse mesmo risco, de, em vez de ser a habitação do Espírito Santo, poderá ser habitação para outros espíritos. Pastor Renato, muito obrigado. Para você que nos acompanha, o pastor Areli colocou aqui de modo muito importante agora o pastor Renato. Veja, você precisa entender que a questão da saúde e da salvação estão completamente ligadas. É por isso que Cristo, ele não só salvava, mas ele curava pessoas, não é? E há um importante contexto aqui que você pode acompanhar no Evangelho de Marcos. Dá depois uma lidinha em Marcos, capítulos 4 e 5, e você vai perceber ali
que Jesus ele realiza 4 milagres ali muito interessantes, começando no finalzinho do capítulo 4, depois no capítulo 5. E desses 4, 2 estão relacionados à cura de pessoas. Isso é muito interessante. Pastor Areli, voltando agora para o senhor, eu me lembro que no passado se falava que o cristão não poderia ter depressão. A depressão hoje é uma doença que afeta mais de 300... Perdão, fechei o som aqui. Afeta mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo e é uma doença silenciosa, pastor Areli. Eu me lembro até num contexto da nossa igreja, o senhor vai se recordar, em que um grande orador disse que o cristão não poderia ter depressão. Depois ele teve que se retratar, porque essa não é uma realidade. E nós encontramos essa questão da depressão em alguns personagens da Bíblia. E, por exemplo, eu lhe chamo aqui a nos ajudar a falar um pouco de Elias. Elias, ele fez cair fogo do céu através do poder de Deus. Ele enfrentou centenas de profetas de Baal. Ele viu a chuva caindo depois de 3 anos e meio. Mas, pastor Areli, depois ele foge com medo de Jezabel e chega a desejar a própria morte. Sintoma bem parecido com a depressão, altos e baixos. Por que isso aconteceu? Nos dá um pouco desse contexto, fala um pouco sobre essa passagem lá de 1 Reis, capítulo 18. Em primeiro lugar aí, Júlio e pastor Renato, o Elias fugir da Jezabel, isso mostra que quando a mulher está meio brava, ela assusta até o profeta mais forte, viu? Isso aqui é só uma brincadeira, viu? Essa lição, ela tem abordado, a didática da lição tem sido interessante, eu não sei se vocês têm observado, porque nos variados assuntos das semanas, eles fundamentam ali a teoria, mas sempre com um exemplo. E nessa semana nós temos 2 exemplos, o paralítico, né, de Cafarnaum, e Elias, o profeta, famoso profeta do Carmelo e tal. E por quê? Parece que Deus quer, e os autores aí da lição, a comissão e o autor, de que você possa exemplificar como enfrentar este drama, que é sair de uma angústia e voltar para um ambiente de descanso, né? Uma homeostásia, né? Onde as coisas vão para a normalidade. Interessante, o pastor Renato estava tocando no assunto do equilíbrio, da temperança. Deus criou dentro do ser humano este pêndulo para o lado certo. Apesar do pecado, ele ainda tem instrumentos dentro do organismo que a ideia é levar você para um equilíbrio, né? E por isso você precisa sempre ficar atento. Quando você sai desse teu equilíbrio, alguma coisa não está legal. Já a gente fala do Elias, mas, por exemplo, a depressão, como bem você falou aí, Júlio, é o mal hoje que mais incapacita a gente no mundo. Hoje a Organização Mundial de Saúde, ela diz, né, que esse é avassalador, essa é a maior pandemia, que praticamente hoje até não se fala tanto ou tão qualificado, mas ela começa exatamente com mudanças de comportamento. O cara é social, ele começa a se esconder, a pessoa fala em público, ela já deixa de falar. E vão surgindo outros tipos de problema. Está aí hoje na mídia a agorafobia, né, que inclusive é tema de um filme, eu acho que é Mulher da Janela, um filme que ficou famoso. Por quê? Porque muita gente está achando que a pandemia ela vai levar muita gente a este transtorno, né, esse transtorno de ansiedade, que ele é causado pelo pânico. E aí a pessoa tem medo de ter essa situação de novo em um ambiente aberto, um ambiente social. Aí ela se esconde dentro de casa. Muita gente está dentro de casa meses, né? Tem gente que não tem saído. Mas esse é o nosso novo mundo, um mundo cada vez mais doente, um mundo cada vez mais complexo. E eu acho que, em primeiro lugar, você que assiste a gente, você não pode ter medo de admitir uma doença.
Aliás, eu, pastor Renato e Júlio, cada um aqui tem a sua doença. Vocês viram que eu tô com uma doença que acertou minha cabeça aqui, Júlio, arrancou meus cabelos. É claro, isso aqui não é uma doença, né? Isso é uma maneira brincalhona, né? Mas todos nós temos. E o Elias, você vê, o auge dele, aquele momento que esse homem ele enfrentou coisas bem desafiadoras. Você imaginou 3 anos e meio de seca e você fazer uma oração, repetir a oração, né? Foram quase várias vezes, e aí a chuva vem, né? Você imaginou o fogo cair do céu? E o fogo não foi qualquer fogo, não, meus amigos. O fogo que caiu no Carmelo, ele queimou o sacrifício, ele queimou a pedra e ele queimou uma parte da terra. Então, em tese, deixou um buraco ali, viu, Júlio e pastor Renato? Então, era um negócio extraordinário. Só que aí o que acontece? Acontece que a Jezabel ameaça a Elias, dizendo, ó, Elias, vou te matar. Do jeito que você tratou os meus profetas, eu vou acabar com você. E é aí que surge um negócio complexo. O homem, e por isso que Tiago fala desse personagem, ele nos ajuda. Aliás, esse texto bíblico, quando ele diz que Elias foi segundo as nossas paixões, como nós, parece que ele deve tranquilizar você, meu crente. Você que está escondido aí dentro de casa, você que está sofrendo, achando que você tem um monte de sofrimento e dor. É exatamente isso você tem. É só pegar o ponto fraco teu, com circunstâncias ao teu redor, e você desmorona. Aquele gigantão, aquela gigantona que enfrentava qualquer batalha, desmorona. E aqui vem a lição, eu acho que é a didática dela, ela quer mostrar exemplos para você não sofrer tanto. Você vê, Elias falhou no quê? Ele deixou de olhar para Deus nessa hora. Ele deixou de ver que o Deus que tinha trazido a chuva depois de 3 anos e meio, que tinha mandado o fogo, era o mesmo Deus que estaria ao seu redor. E é nesse momento que ele se isola com o fato de uma voz humana. Aqui vem um negócio que a lição não tratou, mas é bom a gente sempre repetir. Existem vozes humanas que são diabólicas e que você não pode dar ouvido e que muitas vezes vão te agredir. Eu e o pastor Renato tocamos agora no assunto paralítico. Eu puxei a ideia, o pastor Renato melhorou a ideia, que nós devemos ser agentes do bem, mas tem gente que é agente do mal. Você vê a frase da Jezabel. A Jezabel diz assim, vou te matar, eu vou te pegar, o que você fez para os meus profetas, agora eu vou fazer para você. E esse é um assunto que a gente precisa cuidar. Por quê? Nem tudo que você ouve é verdade. Isso aqui, inclusive, é parte de terapia, né? Os psicólogos, né, profissionais nesta área, são habilidosos em levar a pessoa a refletir. O que você ouviu, de fato, vai acontecer? Imagina se Elias tivesse ponderado isso com Deus, pastor Júlio e pastor Renato, e tivesse dito, Deus, olha aí, olha a situação. O senhor fez coisa pior, mandou chuva depois de 3 anos e meio, mandou fogo cair do céu, agora tem uma mulher me ameaçando. O que você diz, Senhor? Eu devo correr, devo me assustar, devo me amedrontar, ou eu devo ficar aqui e seguir o meu ministério, né? Veja que Elias não faz essa ponderação, e ele imediatamente foge. Aliás, a fuga, eu anotei isso aqui, a fuga é um negocinho que entrou lá no Gênesis, porque quando Adão e Eva desobedeceram os mandamentos, os regulamentos, as instruções de Deus, e desobedecendo, caíram no pecado, o que aconteceu? Imediatamente, fuga. Você começa a fugir, e isso é um assunto que eu e você precisamos lidar, porque a fuga nunca resolve. Você vai mudar, né? A fuga, aqui a lição até tocou, né? A fuga para a geladeira, a fuga para uma mudança de comportamento, a fuga para gastos exagerados. Fugir não vai resolver, vai piorar o problema. Mas esse é o ser humano mortal, falido, fraco.
E uma das coisas bonitas no amor de Deus, pastor Júlio e pastor Renato, é que apesar, a despeito de toda esta fraqueza que o Areli tem, que o Júlio tem, que o Renato tem, existe um Deus de amor que diz assim, apesar de você ser fraquinho, eu vou te ajudar. Ele tem compaixão, ele tem amor, né? Esta é a maneira de Deus lidar com essa situação. Mas Elias foge. E aí que vem o ponto central, que é importante ser dito. Ter depressão não significa que você está distante de Deus. Veja, Deus não se afasta dos seus filhos. Significa que alguma coisa não está girando da forma correta. E você vai precisar de ajuda. A primeira, a básica, é Deus. Ele está por trás de toda ação de bondade, de cura e de milagre. Muitas vezes, Deus vai curar com um sopro, ele vai fazer o sopro, ele vai fazer a palavra. Muitas vezes, ele vai usar técnicas que ele ensinou para os humanos, né? Como as técnicas da medicina psiquiátrica, da área da psicologia. Ele vai ensinar, e muitas vezes ele vai usar uma pessoa simples. É nítido, né? Que, às vezes, pessoas que não têm formação são causadores de mudanças boas, benéficas nos outros, porque eles têm aquele princípio que nós discutimos domingo e segunda. Eles têm palavras bondosas, eles têm palavras acolhedoras, eles têm um sorriso. Eu sempre meto a graça, pastor Júlio e pastor Renato, sabe por quê? Porque meus 33 anos de ministério, eu descobri que o que eu não conseguia ensinar com cara feia, quando eu soltava uma história engraçada, o povo entendia. E aqui está, eu vejo um Cristo no Novo Testamento humorado, que criança gosta de estar no colo dele, né? As pessoas sofridas gostam de buscar. Então, eu acho que esse é um ambiente que o cristão precisa mostrar, né? o seu sal, né? Mostrar o seu jeito. E tentar ajudar os Elias que estão, segundo a OMC, estão se multiplicando aos milhares no mundo porque estão depressivos. Já nós vamos, ainda vamos falar mais um pouquinho, porque nós vamos falar como que Deus curou a depressão desse cara, né? Vamos lá. Pastor Areli, muito obrigado, lições valiosas, práticas aqui, né? E Deus é tão bom que quando eu convidei o pastor Renato e o senhor, eu não notei, e eu me lembrei disso agora, que ambos são estudiosos da área da psicologia. Ambos são. Pastor Renato e pastor Areli são estudantes do curso de psicologia do NASP. Então, Deus, ele conduziu o nosso convite. Eu não me toquei, pastor Renato. Eu me lembrei disso agora, né? E como Deus usa profissionais dessa área para realmente guiar o seu povo. Mas, pastor Renato, há um momento agora, o pastor Areli falou daquilo que se encontra até o verso de 1 a 5 ali de 1 Reis, mas a gente percebe, pastor Renato, que é um momento que, e é o tema de quarta-feira, Elias ele se sente cansado demais para fugir. E ele agora ele se coloca diante de Deus num momento em que a oração que ele faz é muito diferente da oração que ele faz quando ele pede para cair fogo do céu. Ele ora, mas o conteúdo é de desespero, é diferente daquele Elias forte, poderoso, confiante diante dos profetas de Baal. E na oração, pastor, no verso 4 de 1 Reis 19, ele diz assim que ele não era melhor do que seus pais. Do que Elias estava falando ali, pastor? O que isso queria dizer? Abre o áudio para nós, pastor. Temos que recuperar um pouco o contexto da história. Por favor. Por que Elias chegou a esse ponto, né? Se vocês pararem para analisar o contexto, imagine uma pessoa, um homem, uma mulher, né? Elias era um profeta, poderia ser uma profetisa, há vários exemplos de profetisa na Bíblia. Imagine, por exemplo, um profeta enfrentando 850 profetas pagãos de Baal, passando o dia com eles, esses profetas zombando de Deus,
esses profetas gritando, se cortando, né? Saindo sangue do seu corpo. Aquela experiência para Elias, da perspectiva humana, foi uma experiência extremamente estressante. Extremamente estressante, em dois aspectos. Número um, da perspectiva física, porque ele não comeu nada naquele dia, e também da perspectiva emocional e psicológica. Então, por consequência, esta experiência que ele passou lá no Carmelo, né, com esses profetas, de acordo com a lição de terça-feira, era cerca de 850 profetas. Então, esta experiência levou a experimentar um estado pós-traumático, de um estresse pós-traumático. Essa experiência, não é, de estresse pós-traumático, ela tem como consequências, quando ela vai e ela atinge um nível muito elevado, ela pode levar a pessoa a pensamentos suicidas. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Elias. Elias passou por uma experiência muito dolorosa, que drenou muita energia dele, no momento em que ele estava diante daqueles profetas. E depois, quando ele ouve as palavras da rainha, né, Jezabel, que era uma rainha dos Sidônios, filha da descendência de Cão, um dos filhos de Noé, né? E esta rainha, que era uma rainha pagã, ameaça ele de morte, como já foi dito aqui, né? E ele então sai em desespero. Mas ele sai em desespero, e aqui é importante destacar, por quê? Porque ele estava totalmente fragilizado. Eu posso me lembrar, pastor Ali também está aqui comigo, né? Várias experiências do meu ministério, em viagens, a trabalho, quando você faz uma semana de oração, quando você faz uma viagem longa em missão, quando você termina a sua missão, você está só no pó, não é? A gente fica cansado, às vezes até perde o rumo. Mesmo que a experiência que nós tivemos tenha sido uma experiência muito poderosa, muito abençoada, mas nós fisicamente estamos abalados. Isso acontece hoje conosco. Essa experiência foi vivida por Elias, né? Foi vivida por Elias. E ele sentiu medo. Agora, eu queria destacar uma coisa aqui aos amigos que nos escutam nessa semana, que o pensamento suicida, que é o que aconteceu com Elias, né? Ele é um pensamento que é sucedido de um estado de profundo estresse. Quando você teve uma experiência profundamente traumática, não é? E você chega à conclusão de que nada mais parece ter sentido na sua vida, né? Você não consegue mais suportar a sua experiência, a sua vida, né? E algumas pessoas, elas chegam à conclusão de que elas não aguentam mais viver daquele jeito, né? E não há nada mais que elas podem fazer. E aí o que elas fazem? É melhor morrer. E aí elas têm os pensamentos suicidas, né? Então, para muitas pessoas, e nós não estamos livres disso, isso se aplica aos que têm fé, aos que são cristãos, adventistas, e aqueles que não são cristãos, porque todos nós podemos estar inseridos em alguma realidade que nos leve a essa situação, né? Eu, por exemplo, tenho um colega, né, no qual a sua esposa teve a infelicidade de se matar dentro de casa, ela se enforcou dentro de casa. E quantos casos nós temos aqui, por aqui, fora daqui, de pessoas que se mataram, deram fim à vida deles. E é interessante nós mostrarmos agora um aspecto mais clínico desse comportamento, que o suicídio ele veicula dois sentimentos. Número um,
o desejo de uma pessoa escapar ou terminar com o seu sofrimento, tá? Então ele acaba com o seu sofrimento. E número 2, ele comunica o seu sofrimento aos outros através da sua morte. Ou seja, olha, vocês não deram ouvido para mim, então eu estou acabando com a minha vida. É um pedido de ajuda, né? Mas é tarde demais. E, por outro lado, o suicídio, né, está entre as 10 doenças que mais causam morte no mundo. A cada 40 segundos do nosso relógio, uma pessoa se suicida na Terra, né? E é interessante nós observarmos isso, né? E um suicídio, amigos, ele tem impacto sobre pelo menos 6 pessoas, né? Tem impactos psicológicos, sociais, financeiros, em uma família, em uma comunidade, em uma escola, em todas as realidades onde nós estamos inseridos. E a experiência de Elias também tem esse fato, né? Só que ela não se consumou. E o conteúdo da nossa lição que a gente tem que analisar agora é como que Deus vai curar esse pensamento suicida que estava na cabeça de Elias. Como é que Deus vai extrair, como é que Deus vai retirar esse pensamento da cabeça dele? Um homem que ora a Deus pedindo que caia fogo do céu, não é? E mate aqueles profetas, e agora ele faz uma outra oração pedindo a morte, não é? Então, queridos, eu queria colocar para vocês o seguinte: a depressão é uma realidade. Eu vou encerrar aqui o comentário de hoje. Assim como você pode ficar doente de uma doença estomacal, de uma doença nos rins, de uma doença no fígado, você também pode ficar doente do seu cérebro. O seu cérebro pode ficar doente. Às vezes nós não paramos para pensar nisso. E como as coisas do cérebro não são muito visíveis, né? Às vezes a gente dá até aquela ideia, olha, esse indivíduo está com... É um pouco de fraqueza dele, né? Não quer fazer isso, não quer fazer aquilo, mas o cérebro também se adoece, né? Por várias circunstâncias na vida. É verdade, pastor Renato, muito obrigado. Você que nos acompanha, e pastor Renato e Areli, eu tive a oportunidade por 10 anos, entre 2002 e 2011, de trabalhar na área administrativa de um hospital psiquiátrico, lá na cidade de Lins. Não era chamado de hospital, era chamado de CAIS, Centro de Atenção Integral à Saúde, CAIS Clemente Ferreira. E eu me lembro que eu tinha uma prima que ela era funcionária deste hospital. E depois de algum tempo, minha mãe me contou que ela foi internada neste mesmo local por problemas psiquiátricos. E durante esses 10 anos eu via ali, eu tinha contato com pessoas que haviam estudado comigo, que eram conhecidas da cidade, que de um dia para a noite, não foi do dia para a noite, mas passaram a frequentar aqueles locais, problemas emocionais. E é interessante, né? Muitas das pessoas que nós vimos ali, pastor Renato, eram pessoas que tiveram dificuldades na vida no passado e tinham dificuldade em perdoar a si mesmos por alguns atos. Então, como é importante nós entendermos esse conceito da busca por Deus e do entendimento do perdão. Pastor, por favor. Só completando, já que você trouxe também o sentimento da culpa, exatamente. Elias, ele teve esse sentimento da culpa. E a lição, através dos comentários lá de Ellen White, lá no comentário bíblico de Ellen White, na parte de terça-feira, lá no final da lição, os testemunhos revelam, no livro Profetas e Reis, 160 a 162, diz o seguinte, que Elias, ele temeu que a reforma iniciada no Carmelo não fosse duradoura, e a depressão tomou conta dele. Então, ele achou que aquilo que Deus havia operado lá no Carmelo, o milagre que Deus havia operado, não seria duradouro. Por quê? Porque o estado de apostasia era tão grande no meio do povo de Israel, do Reino do Norte, né?
com Acabe, a liderança de Acabe, ele falou, bom, isso aqui vai começar a acontecer hoje, mas isso aqui é um episódio separado, sozinho, e isso aqui vai acabar logo, não vai ter valor. Então, quer dizer, o que Deus fez para ele e por meio dele não teria uma eficácia duradoura. Aí, com base nesse sentimento, ele internaliza a culpa. E pelo fato dele se sentir culpado por esse sentimento, né, o que ele faz? Ele foge. Ele foge. Os comentaristas falam que ele andou por 200 quilômetros de Samaria, onde era a sede do Reino do Norte, onde Acabe estava, até o ribeiro de Querite, que ficava lá no norte da Galileia. Entendeu? E aí Deus vai cuidando dele, né, com a comida, os corvos e tudo mais, né? Realmente, pastor Renato, essa questão da culpa, e o que eu ia dizer a quem está nos assistindo é que não há nada que você tenha feito na sua vida que talvez te levou a um sentimento ou uma situação de depressão, meu amigo, minha amiga, que Deus não possa perdoar você e te dar uma nova história. Nós estamos chegando quase no final do estudo, e o pastor Renato disse que ele terminou o comentário, mas foi nesse tema. Eu tenho mais uma pergunta para o pastor Renato aqui, nessa parte final. Eu tenho mais uma pergunta para o pastor Areli também. Pastor Areli, ali lendo, né, primeiro livro de Reis 19, de 5 a 8, depois os versos 15 e 16, e também segundo Reis 2:11, eu queria lhe perguntar, depois de todo esse contexto apresentado pelo pastor Renato, para onde Elias foi e por que ele foi? E o que Deus ainda tinha reservado para a vida de Elias? Ali era o final, pastor Areli? Ou ainda havia mais que Deus faria por ele? Pois é, não. Aquela hora que você mencionou que nós estamos estudando psicologia, até levantei a mão lá, mas você não percebeu. Você sabe que eu estou ficando louco, né, estudando psicologia, e eu acho que a ideia é essa. A hora que eu ficar bem louco, aí eu vou entender os loucos, né? Viu? Mas, Júlio, Deus, ele é muito engraçado, porque Elias tomou uma atitude impensada. Ele fugiu da mulher lá, a rainha, né, Jezabel, mulher perigosa, né, poderosa, e ele vai numa direção até encontrar aquela árvorezinha lá, aquele zimbro, né, e aí ele faz essa oração, ele faz esse pedido, né, a morte. O pastor Renato colocou bem aí a vontade de perder a sua vida, o suicídio, né? Imagine que um homem de Deus teve esse lance, né? Então, eu acho que isso aqui deve motivar as pessoas a entender que os conflitos que nós podemos passar nesse mundo, eles podem ter, não é, assim, reverberação dentro do nosso organismo de um jeito que não conseguimos calcular. Mas nós não podemos parar aí, nós temos que resolver o problema. Então, veja Deus na sua didática. Elias começa a andar e Deus, então, diz assim, você quer andar? Então, vamos andar. E você vai andar bastante. O pastor Elias colocou aí. Eu acho que Elias passou de 400 quilômetros em todo o percurso que ele fez, naqueles dias ali, né? Esta é uma caminhada muito grande. E eu não sei, mas você tem que entender essa questão. Porque quando o problema aparece, você tem que atuar para resolver. Então, você não pode fugir. Veja que Elias tomou uma atitude impensada e ele vai para uma direção, aí Deus ocupa a sua vida depois da oração, e aí Deus dá um rumo para ele. E uma coisa que talvez você não parou para pensar, mas isso já foi dito, Ellen White fala disso. Ela diz que tem 8 remédios naturais. E eu gostaria de te lembrar que Deus aplicou, claro, naquela época não havia um psicólogo adequado, não havia um psiquiatra para atender esse homem, mas Deus agora estava utilizando o seu poder, o ambiente aonde Elias estava,
as circunstâncias que a sua decisão tinha o levado, não é, a passar, e agora ele começa a aplicar o remédio. Então, é importante que quando você tem um quadro clínico desfavorável, você tem que partir para uma solução, você não pode fugir. Não adianta fugir, você vai ter que resolver o problema. Então, você vai ter que procurar um psiquiatra, um médico, um psicólogo, você vai ter que procurar uma ajuda. Você tem que ir nesse encontro com Deus. E Deus dá para ele exercício físico. Ele praticou um exercício físico extraordinário. Junto com esse exercício físico, eu não sei se você percebeu, ele andou na região desértica, é sol, ele tomou vitamina D, não é? Um outro remédio super especial, mas tem um outro remédio que Deus aplicou a ele deu alimento para Elias, os corvos traziam, ele deu alimento e água, água pura e alimentação, e ele deu descanso de novo. E depois da última dormida, esse cabra andou 40 dias, parou para pensar no que Deus, não é? Ele promete no ambiente que está ao teu redor. Eu tenho agora pensado no futuro, porque eu vou ter que fazer um TCC na área de psicologia, para terminar o curso e tal, né? E uma das coisas que tem me levado a pensar, não é o assunto que eu talvez vá tocar, mas eu tenho pensado muito no meio ambiente que Deus criou para o ser humano. Está ali na planta, está ali na terra, estão ali nos animais, coisas que ele pode dar saúde e vida para uma pessoa. Eu estou hoje vivendo na região rural, nós aqui, eu e o pastor Renato, moramos praticamente num sítio, mais urbanizado é um sítio. Aqui tem galinha, né? Aqui em casa eu tenho um coelho, né? Eu tenho um cachorro que parece um leão, um chau-chau, né? Então, eles são terapêuticos. E Deus usou este ambiente para começar a cura para Elias. E vê, Deus podia ter feito um encontro com Elias ali pertinho, mas não, ele mandou esse homem descer para a península ali do Sinai, onde Israel andou. Ele foi lá num encontro com Deus na região de Horebe. E esse é um momento extraordinário na vida de Elias, porque Deus recupera Elias. Na hora do maior, veja, ele teve um momento espiritual extraordinário no Carmelo, mas ele teve uma queda acentuada. E ali, ele podia ter dito assim, eu joguei tudo para fora, né? Ganhei o campeonato, estava ganhando o campeonato, perdi no último minuto. Mas não é assim. O melhor na vida de Elias estava para vir. E veja, o pastor Renato tocou num assunto aí que ele estava angustiado porque ele tinha medo que aquela mudança espiritual, aquele acontecimento espiritual morresse, né? Caísse no descrédito, né? E a parte do norte não voltasse a ter a vivência espiritual. De fato, não voltou. A parte do norte praticamente se perde poucos anos depois e tudo vai a perder, fica só a parte do sul. Mas veja, esses problemas estão longe do meu alcance. Eu tenho que, às vezes, entender que tem problema que eu não vou conseguir resolver. E por mais angustiado que eu esteja, eu não vou ter solução. Se vai chover amanhã ou não, se vai fazer muito frio ou não, está longe do meu alcance. Eu não devo me preocupar com algumas coisas. É neste ambiente que muitas vezes as pessoas adoecem, porque elas entram numa esfera que é de Deus, é a ação de Deus. E não tem o que fazer. E agora, olha só. O texto diz lá de 1 Reis 19, 15, 16, diz assim, ó, depois da conversa, porque esse foi um momento extraordinário, ele vai para o deserto, ele anda 40 dias, ele tomou vitamina D, água pura, exercício físico, descanso, beleza. Agora esse homem estava bom para entender. Veja que essa é uma didática que Cristo usou no Novo Testamento. Ele chegou e curou a primeira pessoa, ele primeiro atendeu a necessidade da pessoa. Porque como é que você vai pregar para a gente faminta? Jesus, ele então multiplicou os pães, porque o cara está com fome, a barriga está doendo, não vai entender amor de Deus, coisa nenhuma. Então, tem que ter um processo, e nós cristãos que temos esse conhecimento, precisamos atuar nessa esfera. Nós precisamos atender às necessidades das pessoas. Nós precisamos ser sensíveis à realidade. Depois nós podemos mostrar aquilo que é melhor para a vida e para o futuro. Veja que Deus fez esse processo. Quando Elias agora estava habilitado para ouvir, aí veio aquele vento, veio fogo, veio terremoto,
Mas aí, depois de todas estas ações, né, de Deus, aí vem uma palavra branda e tranquila, era a voz de Deus. E aí a voz de Deus estava dizendo assim, ó, vai e volta. Volta no teu caminho para o deserto de Damasco. Lá chegando, você vai ungir Azael, rei da Síria. Jeú, filho de Ninsi, ungirás para rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, né, para o teu lugar. E depois, em outro verso, ele diz, estes 3 homens que você vai ungir, eles vão resolver todos os problemas que você achava que não tinham solução. E, gente, aqui vem talvez a parte final, e é o meu comentário final. Esse homem estava a um passo da eternidade. Ele estava a alguns quilômetros da carruagem de fogo. Ele estava a um instante do além, do céu, da pátria de Deus. E este homem, isso aqui é uma das comparações mais brutais. Inclusive, eu fiz um sermão recém sobre o homem que pediu para morrer. E depois do pedido para morrer, Deus disse para ele, você é um dos que não vai morrer. Tem muita gente que vai morrer, mas você não vai morrer. E eu vou te levar vivo para o céu. Isso aqui, para mim, é uma das grandes demonstrações da graça de Deus, do amor de Deus. E quando a nossa vida está praticamente assim, em frangalhos, em pedaços, destruída, Deus pode dizer, a carruagem de fogo vai parar na frente da tua casa e eu vou te levar. Eu acho que isso deve causar cura e descanso, porque é o tema da lição, né, pastor Júlio e pastor Renato? É o tema da lição. Eu tenho que passar nesta lição desta semana e eu tenho que dizer, tem solução para o meu caso, tem solução para a minha vida. E por mais que eu tenha passado por problemas, o que aconteceu com Elias vai acontecer comigo. É claro que alguns poderão morrer, mas vai acontecer. E em breve, se você confiar, a carruagem de fogo vai chegar e vai te levar. Que coisa extraordinária. A gente podia falar aqui, mas o tempo vai quebrando a gente, né? O tempo está me deixando meio estressado aqui, Júlio. Esse tempo não para. Eu queria falar mais, mas não dá, né? Tem que parar aqui. Mas vamos, o pastor Renato vai complementar. Por favor, pastor. É fantástico a considerarmos a história de Elias. Eu acho que, no caso do paralítico, né, que a gente começou a estudar a lição dessa semana, 4 colegas levaram-no para a presença de Cristo. Esses foram os amigos que intermediaram a sua cura. No caso de Elias, quem foram os agentes que estavam com ele? Elias era um profeta que amava tanto a Deus, que ele era uma pessoa que reverenciava tanto a Deus, tinha o senso da santidade de Deus, da presença de Deus, uma íntima comunhão com Deus, que Deus foi capaz de enviar os seus anjos para estar com ele. A companhia dos anjos esteve lá com Elias, né? E dessa forma, sob a ação dos anjos, né? Ele foi guiado, foi conduzido, foi amparado. Deus usou ali a natureza, né? Como o pastor Areli também falou aí, tomando sol, comendo pouca comida, tomando água, fazendo exercício físico. Mas eu queria lembrar também a vocês que nos escutam que há muitas coisas na vida, amigos, que não estão previstas. Às vezes, nós vivemos uma vida espiritual de normalidade, às vezes a gente está dentro de uma estrutura equilibrada de vida, em paz com Deus, com os semelhantes, mas às vezes ocorrem desastres. A gente perde um ente querido, né, de forma repentina. Pode ser, às vezes, um parente próximo, um filho, pode ser, né, um cônjuge. Dizem que a pior perda que existe é a perda do cônjuge, né? A segunda maior perda, que pode causar mais depressão, mais trauma na vida de uma pessoa, é a perda do pai e da mãe.
né? E aí vem algumas teorias sobre isso, os filhos também, né? Causam grande trauma, grande estresse. Mas eu queria dizer o seguinte, a lição fala sobre livres, né? Livres para descansar. Como que nós podemos alcançar a liberdade nesta vida de pecados e estarmos em um estado de descanso? Só pela graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há como, não há uma outra alternativa. Porque, por exemplo, há doenças que não são previsíveis, como, por exemplo, há doenças genéticas, que a criança já nasce com ela, né? Há doenças infecto-contagiosas, como nós estamos acompanhando agora. Um vírus mudou a história da humanidade. De repente, esse vírus bate a porta da tua casa, pega lá uma pessoa e acaba com a vida dessa pessoa. Nós não temos controle sobre isso. Não adianta você praticar os 8 remédios da natureza em situações em que, às vezes, fogem. Então, os 8 remédios, os 8 princípios da natureza, eles são uma bênção para nós, mas eles não podem, de forma concreta, nos inibir da possibilidade de nós ficarmos doentes. Porque o pecado, ele tem o poder, não é, para realmente trazer e como consequência a morte. E a lição, ela trata desse assunto de maneira bastante clara, né, aqui nos comentários da lição dessa semana, da lição número 8, né? Então, os princípios que foram divinamente inspirados nos ajudam a reduzir o risco das doenças, mas não eliminam a possibilidade delas ocorrerem em nossa vida. Então, eu queria dizer, retomando o assunto, às vezes a gente está dentro de um estado de equilíbrio e vem um trauma, vem uma perda, nós perdemos a referência, nós somos aí um Elias que queremos, né, temos pensamentos suicidas, a gente quer acabar com a vida, pensa que tudo acabou, né? Mas Deus manda os seus anjos, Deus manda o Espírito Santo, Deus usa os seus instrumentos, Deus manda à nossa porta um pastor, um amigo, que traz uma palavra de conforto, de ânimo, não de condenação, não de condenação, como fez lá o caso dos amigos de Jó, né? Os amigos de Jó, que o incentivaram a até pedir para que morresse, né? Então, nós precisamos exatamente disso. Nós precisamos da empatia, do diálogo, de você se importar com as pessoas. E veja, conviver com pessoas deprimidas não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil. É possível que nós tenhamos aqui, entre nós 3, pessoas que já viveram a depressão. Na Bíblia, nós temos relatos completos de pessoas que passaram por depressão. Moisés passou por depressão, Davi passou por depressão. Ele fala nos Salmos, eu estou confuso, Senhor. Não é? Ele fala que ele sente os ossos na boca. Não é? Depois você vai, no Novo Testamento, você tem o que falar de Cristo. Você vai falar, bom, mas depressão é pecado, mas de alguma forma o indivíduo que sente, né, o peso dos pecados do mundo, ele tem um estado de depressão no sentido de se sentir profundamente abalado, abatido. Né? O que falar de Paulo, que conviveu com todas os reveses? O que falar dos nossos pioneiros? Ellen White, quantas vezes ela passou por depressão? O que falar de José Bates? O que falar de J.N. Andrews, que perdeu sua esposa e foi para a Europa com 2 filhos? E lá perdeu a filha. Quantos dos nossos pioneiros, desde a era da era bíblica até os dias de hoje, pessoas que enfrentaram esse assunto. E nós temos que realmente confiar na graça, no poder e, evidentemente, como foi colocado, buscarmos o auxílio profissional para podermos buscar a solução do problema. Começando com Deus,
começando com Deus e depois realmente buscando, né, o auxílio profissional, né? Evidentemente que há casos, né, pastor Areli, em que a pessoa não tem vontade nem de orar. Nem tem vontade de orar. Você pode ver o tamanho da oração de Elias aqui. Uma oração desse tamanho, pequenininha. A oração que ele faz lá no Monte Carmelo é uma oração grande. Aqui a oração é pequena. Bem pequena. Por quê? Ele estava em estado profundo, ele estava doente. Uma doença psicológica, uma doença emocional, né? Pastor Renato, a lição desta semana, e pastor Areli, foi tão abençoada que o senhor respondeu todas as perguntas que eu ia fazer para o senhor agora nesse último comentário. O senhor viu que eu nem o interrompi, né? O pastor Areli, o senhor é profeta, estou brincando aqui porque antecipo a pergunta. Pastor Areli é profeta porque disse, ó, sinto que teremos um bom estudo. E eu queria dizer para vocês que foi uma grande bênção ter vocês aqui. Uma grande bênção. E pastor Renato, para quem está nos escutando, nos ouvindo, né, nos assistindo, eu queria recomendar aqui, e aí eu coloco na tela, o nosso site centroite.org.br. Nessa seção de downloads, você tem livros como Mente, Caráter e Personalidade 1 e 2, onde Ellen White escreve, inspirada por Deus, sobre assuntos voltados, pastor Areli, às questões psicológicas da mente. Você tem livros como A Ciência do Bom Viver, que tratam dos remédios, que trata dos remédios naturais que o senhor também mencionou. E você que nos assiste, todo esse material, tanto em e-book ou audiolivro, para você que não sabe ler, ou é uma pessoa cega ou de baixa visão, você pode ouvir gratuitamente. Acesse esse site, centroite.org.br/downloads, e você tem acesso gratuito aos livros Ciência do Bom Viver, Mente, Caráter e Personalidade, e mais de 40 audiolivros e quase 100 e-books gratuitamente. Eu queria agradecer a vocês imensamente, porque em um dos momentos aqui que vocês estavam só os dois, eu comentei com a minha esposa como está sendo uma bênção a lição dessa semana. E eu tenho certeza que quem nos assiste e nos assistiu até aqui chega ao final dela com o mesmo sentimento. E eu queria dar um testemunho aqui, pastor. Eu, como PCD, pessoa com deficiência, passei por alguns altos e baixos na vida, momentos de baixa estima, mas eu queria dizer que tudo mudou quando eu conheci a palavra de Deus e conheci o Evangelho. E eu percebi que, por maiores que sejam as lutas, não existe luta maior do que Deus que está ao nosso lado para enfrentar as batalhas conosco. Então, você que nos ouve, nos assiste, não há depressão que possa fazer você ser afastado do amor de Deus. Busque a Deus. Se preciso, busque um profissional, psicólogos, psiquiatras. Deus dotou homens e mulheres com esse dom. Nós temos aqui no NASP o curso de psicologia que forma profissionais cristãos para ajudar os irmãos, as irmãs e pessoas de todo mundo. Mas o mais importante, ore. Se você não sentir desejo de orar, apenas feche os olhos e pense, converse com Deus. E se houver momentos em que você nem isso consegue fazer, tenha certeza, Deus entende e Ele não te abandona. Amém? Pastor Renato Stencel, pastor Areli Barbosa, após a aposentadoria de vocês, teremos duas opções muito boas para psicólogos aí na igreja, para orientar os nossos irmãos e irmãs, tá bom? Pastor Renato, mas vocês têm muita lenha para queimar ainda. Isso é para 20, 30 anos, tá bom? No sermão de casamento lá, eu e o pastor Renato lá fizemos juntos, e no final eu fiz um apelo para os dois pombinhos, né? E eu fiz uma analogia que um filho é como uma faculdade, e são matérias como adolescência, juventude. Eu brinquei que nós estamos querendo entrar na matéria de netos, tá? Opa! Vocês vão chegar lá. A pressão já foi feita no dia do casamento, hein? Então, aposentar nós não vamos, nós só vamos mudar de área, viu? Então, com certeza. Eu brinco que a gente vai descansar mesmo, ou
se passarmos pelo sono da morte antes da volta de Cristo ou quando ele voltar, não é, pastor? Pastor Renato, por gentileza, pedindo a bênção de Deus sobre nós e sobre quem nos ouviu, nos assistiu, o senhor pode encerrar com uma oração? Vamos orar. Grande Deus, onipotente Pai, aqui estamos em Tua presença, agradecidos pela oportunidade de termos passado esses momentos recapitulando o estudo da lição desta semana. Sabemos, ó Pai, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, como diz a Tua palavra, foi tentado, provado em todas as coisas. E Ele venceu por meio da ação do Espírito atuando em seu coração, por meio da comunhão que ele mantinha com o Pai. E a vitória que ele alcançou é a nossa vitória, Senhor. Permita que, se algum de nós, em algum momento da nossa caminhada, passarmos por tribulações, por episódios traumáticos, por desafios como acabamos de ver, de depressão, de angústia, pelo estado de culpa, por pensamentos suicidas. Ó Senhor, que o sangue de Cristo, que a vitória de Cristo seja também a nossa vitória. Nós te pedimos, ó Pai, que se nesse momento alguém que está nos ouvindo esteja passando por um momento duro, difícil, um momento desafiador na sua vida, nós te pedimos que com a tua mão, com o teu braço, tu possas estender sobre essa pessoa a tua soberana graça, alcançá-la e resgatá-la, restaurá-la, o seu estado, a sua saúde, para que ela viva em comum acordo contigo e seja também objeto da tua salvação e da vida eterna. Despeça-nos a todos agora com a tua bênção e com a tua paz, pois oramos desde já agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.